Graça e paz, povo de Deus, mais um dia aqui no nosso Café com Palavra, agradecendo ao Papai do Céu por mais uma noite que Ele nos guardou, nos protegeu, blindou as nossas vidas, né? E também agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia ver raiar, né? Ele permitiu isso para nós e agradecemos a Deus por isso. Todos os dias agradecemos ao Senhor, porque sem Ele nós não somos nada e não podemos fazer nada, assim como Jesus fala, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada vocês podem fazer. Isso é uma grande verdade, né? É uma realidade. Sem Ele não podemos fazer nada, nada. Então dependemos dEle, né? Dependemos do Senhor. Amém, queridos? Lembrando os irmãos que hoje, 11h45, vamos estar reunidos novamente lá pelo nosso canal no Instagram, Pastor Alves 63, Pastor Alves 63, hoje 11h45, lá no Instagram, bom? No nosso clamor do meio-dia, que está sendo uma bênção do céu, Pastor Alves 63, tá bom? Instagram, Pastor Alves 63. Então vamos lá e com certeza Deus vai falar mais uma vez aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando lá o Evangelho de João, lá no capítulo 6, né? Trazendo os mistérios da palavra ali. Com certeza Deus vai nos abençoar. Queridos, estamos falando do nosso Café com Palavra. Nós estamos falando dos sinais da vinda do Senhor Jesus. E precisamos estar ligados nesse tema, focado nesse tema. Por quê, querido? Porque a vinda do Senhor Jesus ela está muito próxima. E às vezes a gente fica envolvidos em uma coisa e outra e tiramos o foco, né? Desfocamos a nossa visão do tema principal da igreja, que é o arrebatamento, que é a vinda de Jesus, que é a partida da igreja, é o rapto da igreja, é o levar da igreja, o sumiço da igreja. E a gente, por alguns instantes, a gente se desliga. O apóstolo Paulo ele sempre trazia esse tema. Ele trazia esse tema ali constantemente, né? E nós precisamos estar bem atentos com relação a isso. Então, eu falei lá no livro de Atos, livro dos Atos Apóstolos, lá no capítulo de número 2, né? Quando da descida do Espírito Santo, que é um dos grandes sinais, é isso, é o avivamento, é a descida do Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo. E quando Pedro ele se levanta no dia de Pentecostes, né? Dia de Pentecostes, Pedro se levanta e lá quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, desceu aquela glória, eles foram envolvidos pela glória de Deus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo, quer fazer com você, quer fazer com a igreja. É o que a gente chama do último avivamento da igreja, né? O último avivamento, é o último despertar da igreja. É o último despertamento dos santos, né? É um despertar espiritual, né? Porque a igreja ela tem conhecimento, a igreja está cheia de conhecimento, a igreja está cheia da palavra, mas precisa agora um despertamento espiritual. Para quê? Para que esse despertamento espiritual os leve para a palavra, né? A palavra que já está na igreja, a palavra que é pregada, a palavra que é ensinada. Então esse último despertamento, né? O último avivamento, como chamam alguns escatólogos, né? O último avivamento da história. Então Pedro ele fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no discurso dele, capítulo 2, versículo 14, ele diz: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então, um derramar do Espírito. E ele vai dizendo, ele vai mostrando aqui
como esse derramar do Espírito ele vai trazendo algo extraordinário, como o derramar do Espírito vai provocando algo extraordinário. Isso aqui a gente vê, isso aqui a gente está vendo, quando ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ele não faz acepção. Toda a carne que ele se refere são todos os povos, todas as nações, em todos os lugares. Nós temos em todos os lugares o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida das pessoas, as pessoas provando desse sobrenatural. O que é isso, irmãos? É o último avivamento, é o avivamento final, é o despertamento final da igreja. Então toda a carne, em todos os povos, em todas as nações, todas as línguas, há um derramar do Espírito Santo. Toda a carne, ele não faz acepção, ele não está fazendo acepção. Ele está dizendo que é onde estiver uma pessoa ligada, ali há um derramar do Espírito Santo de Deus. É um grande sinal para a vinda do Senhor Jesus, um despertar. Às vezes nós víamos focos de despertamento, hoje não. Hoje é quase no geral um despertamento. A igreja passou por um esfriamento, a igreja passou por um distanciamento, e hoje a igreja está buscando esse avivamento, a igreja está buscando esse renascer, né? Então isso aí, esse avivamento, que é o último avivamento, é o último despertar da igreja, isso aí está acontecendo em volta do mundo. E ele disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, o mundo inteiro vai ver, vai presenciar um derramar do Espírito, a igreja sendo avivada, a igreja sendo sacudida, a igreja voltando para os trilhos, o arrependimento que provoca esse despertar, é isso que está chegando, um arrependimento no coração dos homens, um arrependimento no coração dos cristãos. Esse arrependimento ele está trazendo esse despertar, o arrependimento está trazendo o avivamento, é um grande sinal da vinda do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, ele diz, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então ele está dizendo que nos últimos dias ele vai trazer um despertar tão tremendo que as pessoas vão começar a trazer palavras de revelação de Deus. As pessoas vão começar a profetizar. E o que é profetizar? É você pegar o sobrenatural de Deus e trazer ao conhecimento das pessoas. Profetizar é você dar palavras de direções. Profetizar é você levar palavras de consertos. Profetizar é você levar palavras para que a igreja volte para os seus trilhos. Isso é profetizar. Ele diz, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Quem profetiza é porque vai lá e extrai do coração de Deus aquilo que é conhecimento. E quem é que nos faz profetizar? O Espírito Santo. Por isso que primeiro há um derramar do Espírito. Por isso que primeiro vem o derramar do Espírito. Então uma pessoa para profetizar, primeiramente ela recebe o derramar do Espírito. Porque se não for o derramar do Espírito é profecia falsa. Primeiramente vem o derramar do Espírito, e com o derramar do Espírito então vem a profecia, vem as palavras proféticas. É isso que ele está dizendo, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, ou seja, eu vou levar revelações ao coração das pessoas, eu vou levar revelações ao coração da igreja, e eles vão começar a profetizar. São palavras proféticas que serão ditas, palavras proféticas que serão pregadas, palavras proféticas que serão anunciadas, são palavras proféticas que mudarão o curso da igreja, são palavras proféticas que vão trazer esse despertar, esse avivamento à igreja. Agora, por isso que é preciso ser derramado o Espírito Santo, derramar a unção do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra quando Pedro está falando, dando relatório ali, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele está dando relatório aos apóstolos ali, por quê? Porque ele estava pregando na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu. Então ele diz, olha, eu estava pregando, enquanto eu falava, o Espírito Santo desceu, foi derramado, assim como foi com a gente lá no primeiro dia. Ele relembra como foi o derramado do Espírito. Então ele diz que enquanto eu pregava, o Espírito Santo se derramou sobre eles. Então é exatamente isso aqui. E foi preciso, ele levou palavras proféticas como consequência do derramar do Espírito. Então ele está dizendo, vai ter um derramar do Espírito, vai ter um avivamento. Por isso que estamos buscando esse avivamento. As pessoas dizem assim, para que buscar avivamento? A
igreja não está morta, a igreja não está morta, a igreja está sendo despertada, a igreja está sendo despertada com avivamento. Despertada para quê? Despertada para esse último dia, despertada para os últimos momentos aqui na face da terra. Então ele diz, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, o derramar do Espírito vai fazer com que a igreja, homens, mulheres, crianças, meninos, levante-se com palavras proféticas, palavras de revelação que vem do coração de Deus. Isso está acontecendo, querido, está acontecendo em volta do mundo, está acontecendo. Homens e mulheres, crianças, jovens estão sendo despertados com palavras proféticas. Por isso ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é um grande sinal que Jesus está voltando. Pense nisso, um grande sinal que Jesus está voltando. Ele quer usar a tua boca, ele quer usar os teus lábios com palavras proféticas para alimentar a igreja, para despertar a igreja. Ele quer usar você, ele quer usar a sua boca com palavras proféticas para dar direções à igreja, para colocar a igreja nos trilhos, para trazer a igreja novamente ao grau de santidade que ela precisa ter. Esse derramar do Espírito, ele quer derramar na tua vida, meu irmão, ele quer derramar na tua vida, minha irmã. Sabe para quê? Para que haja um despertamento, porque estamos vivendo os últimos dias, as últimas horas. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. 11h45, eu espero você lá no Instagram, Pastor Alves 63. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.